aí pro governo Lula fazer. Nós peitamos, falamos grosso com os Estados Unidos, diferente aí do bolsonarismo, que estava suplicando atitudes contra o Brasil, disposto a sacrificar o Brasil, etc. Então, ele consegue ter um discurso aí. Mas aí o Trump vai lá, tira o Maduro da Venezuela e tal, não sei o quê, vem à tona, tem todo o histórico de cumplicidade. Então você tem um monte de hipocrisias do lulismo no cenário internacional, nas relações exteriores, que podem ser também usadas contra ele, inclusive agora, em relação ao Irã. Ele está lá calado, né? Qualquer coisa que Israel faça, você sabe, né? Um monte de postagem na mesma hora, mesmo sem saber exatamente o que aconteceu, né? Como teve um caso de hospital, porque foram vários casos de hospital, mas teve aquele primeiro, que era um foguete errante da própria Jihad Islâmica disparado de dentro de Gaza, que pegou no estacionamento do hospital e que foi manchetado no mundo todo como um ataque de Israel contra o hospital que deixou 500 mortos. Tudo mentira naquele episódio, tá? Que fique claro, porque teve depois no episódio. Que sim, houve ali, se atingiu ali a parte de cima de um hospital e morreram pessoas e foi uma repercussão negativa para Israel. Mas naquele episódio primeiro lá do hospital, ele nem sabia e tal, já estava atacando na internet. Assim como não defende a Ucrânia contra a Rússia. Então tem muita coisa para ser usada. Mas nesse episódio nessas também questões tem. comparativas. Nesse episódio também tem capital político ali para ganhar ou perder, né? A gente, na verdade, nesse momento que a gente tá tendo, a gente tá vendo algum e é por isso que eles constroem a narrativa, né? Que a narrativa é para você tentar ganhar o máximo e perder o menos, né? Mas nós, como observadores, como comentantes, a gente precisa apontar tudo. E aí o leitor vai decidir o que fazer na hora de comparar candidatos, mas a realidade, ela se impõe. Que é isso que você tá falando, que é o Lula, ele defendeu a vida inteira o Maduro. Não dá pra dizer que ele não defendeu a vida inteira o Maduro. Então, chega nesse momento, putz, e agora? Porque tem que fazer um cálculo político de o que ganha e o que perde de tudo que vai falar, né? Mesma coisa no que tá acontecendo no Irã. Exatamente isso. Né? Então Às vezes ele fica calado, porque ele sabe que se falar vai perder. Ou ele eventualmente vai incomodar um regime aliado que pode ter cartas na manga contra ele, que vai fazer alguma coisa que também pode ser prejudicial a ele em outras áreas, em outras esferas. Mas até aí é do jogo, né? Cara, aí depende do que você tá falando que é do jogo. Do jogo político, os caras só querem ser eleitos. A gente parte do princípio a hipocrisia existe. Mas isso não quer dizer que eu não vou apontá-la, né? Boa, importante. Mas a gente espera que isso vá acontecer mesmo, né? A gente fica meio que, infelizmente, a gente fica meio só esperando acontecer porque a hipocrisia virá. Ela nunca falha. Exato, não, tá sempre aí. E de todos os lados. Né? E, lamentavelmente... E aí vem aquela parte que a gente já conversou muito aqui nos programas sobre polarização. As pessoas acabam tendo uma identidade, seja com algum político, seja com uma ideologia, que muitas vezes nem é mais ideologia, é uma questão tribal sob um manto de ideologia. Então o sujeito se identifica com a direita, mas ele não sabe qual é o ideário da direita, ele não estudou isso, mas ele vê algumas pessoas como sendo a direita e ele acha que tem que ficar do lado delas contra aquelas outras que são muito malvadas. E aí quando aparece a sujeira nesse campo que ele identificou como sendo direita, mesmo que na prática essas pessoas não atuem conforme o ideário da direita, ele é conivente com aquela sujeira, mas fica apontando a hipocrisia do outro. Então, nesse momento, por exemplo, o Wagner Moura ganhou lá o Globo de Ouro ontem, como melhor ator pelo filme O Agente Secreto. Se ligar a rede social agora, tá cheio de bolsonaristas apontando a hipocrisia do Wagner Moura. Ela existe? É óbvio que ela existe, porque é um ativista de esquerda. Excelente ator, essas coisas não são excludentes. É um excelente ator interpretando personagens, seja que existiram, né, figuras reais ou fictícias. Tem muitos méritos na sua atuação. Agora, é um militante político, né? Quando vai falar, ele é mais um ativista de esquerda, dessa esquerda monotemática, dessa esquerda anacrônica, dessa esquerda subserviente ao Lula, que só tem o discurso anti-ditadura militar no Brasil, que acabou há 50 anos. Eu não vejo problema. Ele falou, não, tem que fazer mais filmes sobre a ditadura. Eu acho bom que exista filmes sobre a ditadura, não tem problema em relação a isso. O que eu tenho problema, que eu considero ruim, é que haja muito pouco, para não dizer que não há, filmes sobre todo o resto.
Então não é assim, o Brasil teve um regime autoritário que matou gente, que prendeu, etc. Teve, lá atrás. Agora, todos os regimes que vieram depois são santinhos, são maravilhosos, são super democráticos. Quer dizer, não existe autoritarismo mais no Brasil depois da ditadura, não existe corrupção endêmica, sistêmica, como queiram chamar, não existe o que eu chamo de República do Escambo, com esses tentáculos, quer dizer, alianças entre cúpulas dos 3 poderes, legislativo, judiciário, executivo. Cadê a arte brasileira acompanhando todo esse processo com produções de qualidade? Não tem, e você não vê essas pessoas falando sobre isso, você não vê elas se pronunciando sobre todos esses episódios em regimes aliados da esquerda. Então existe uma hipocrisia. É até desagradável, sabe? A gente tem toda hora que falar de opinião de artista, opinião política de artista, de jogador de futebol, de não sei o quê. Eu tinha uma viagem no Réveillon, postei uma foto com um jogador de futebol, veio gente, esse cara é petista. Pô, a última coisa que eu pensei, cara, quando eu encontrei o cara, comecei a conversar com ele, era qual é a posição política do cara. Isso é uma coisa maluca, né? O cara que eu era moleque, via jogar futebol, depois virou comentarista e tal. Eu olho pro cara, eu penso em futebol, cara. A pessoa que olha pro cara e já pensa em política, sabe, o Brasil tá muito louco, né? Mas enfim, voltando. Então você tem uma hipocrisia desse lado, mas você tem a hipocrisia de muitas das pessoas, não todas, né? Mas de muitos políticos, de muitos bolsonaristas, que apontam a hipocrisia desses militantes de esquerda e que passam pano para toda a sujeira que ocorre no campo deles. Tem uns caras desses que eu acho que eles se arrependeram, cara, porque tem uns caras que eles começaram a falar de política na internet na época que era mais suave, ou então as coisas faziam menos barulho e tal. E à medida que as coisas foram avançando, eles se viram identificados com aquilo ali e ficou difícil de sair. Mas se liga, não é também natural que o Wagner Moura, por exemplo, é esperado que ele vá ter umas ideias mais progressistas, e nesse sentido mais à esquerda, né? Porque estamos falando de arte, estamos falando de pensar um troço diferente, não sei o quê, que é um pouco diferente, um pouco mais longe do conservador, né? Então a gente vai esperar... Eu não concordo muito, assim, eu acho que é esperado, com perdão da intervenção, mas é só um parênteses, é esperado porque nas últimas décadas a esquerda passou a dominar os meios de ação culturais. Isso que tem um certo lado espontâneo e tem um certo lado intencional. Ele tem as duas coisas, né? Tem vários livros, inclusive, que tratam dessa questão, porque a esquerda vai mais para a cultura, porque a direita vai mais para outras áreas, não vou entrar nisso, mas no fato objetivo de que você tem uma proposta de revolução cultural, delineada pelo ideólogo comunista italiano Antonio Gramsci, de infiltração nos centros disseminadores de ideia da sociedade, redações jornalísticas, supostamente jornalísticas, mas a escola, a universidade, o show business, né, que é onde ele atua, e o mercado editorial de um país, né, que deveria ser ali a raiz das discussões públicas, os livros, tudo isso quando vai sendo controlado por um campo político, e foi sendo controlado em boa parte conscientemente, mas é claro que em outra parte espontaneamente, porque sempre tem uma militância mais antenada com as estratégias do partido, etc. E você tem aqueles que são, vamos dizer assim, seguidores que vão por automatismo, né? Tantas palavras. Bom, isso aconteceu desde lá a virada da década de 70 no Brasil até aqui. Então, assim, eu digo, é esperada essa postura dele, porque esse meio cinematográfico foi um tanto dominado pela esquerda. Isso aconteceu nos Estados Unidos também. Muita coisa do Brasil reflete a cultura americana, e lá você tem uma diferença, né? Que você tem muito mais atores lá, embora eles sejam minoritários em relação a Hollywood, que são mais à direita e que confrontam e que expõem isso, né? Às vezes você tem alguns posicionamentos acho que o Clint Eastwood chegou a fazer, mas você tem o James Woods muito presente ali nas redes sociais. Tem lá o Jim Caviezel fazendo o filme do Bolsonaro. Você tem um monte de pessoas que estão mais à direita, seja mais próximos do Trump, seja mais moderados, seja mais radicais, mas você tem alguma representatividade. E no Brasil, essas pessoas, embora exista uma ou outra, elas ficam muito acuadas para colocar a sua opinião, porque elas perdem trabalho.
É o que acontece muito lá nos Estados Unidos também. É porque alguns mais veteranos, eles já têm uma bagagem tão grande, eles já são tão consagrados, etc., que eles começam a se sentir mais à vontade. Vou fazer mesmo que se dane. Se perder, já sorri, sabe? Essas coisas. E o cara se sente num certo dever patriótico, às vezes, dependendo da situação de cada um. Então, assim, nesse sentido, para mim, é esperado. Agora, eu não... Vamos dizer, o que eu tô, assim, não é nem quase discordando, mas é só tentando delinear... Tá explicando tentando por explicar que é uma assim. distinção. É que, assim, eu não acho que a arte seja... que a esquerda... Que a arte seja um lugar em que a esquerda vá ter mais talento do que pessoas que tenham ideias diferentes necessariamente. Entendeu? Isso, a própria história vai discordar em muitos exemplos, porque você tem pessoas que não tem nada a ver com a ideologia de esquerda e que deixaram um legado artístico, literário, gigantesco. Então, o que talvez seja necessário do ponto de vista aí mais cultural, político, etc., são as pessoas que têm críticas aos efeitos das ideias de esquerda, elas atuarem mais no campo cultural, né? Combatendo, vamos dizer assim, a raiz desses problemas, que muitas vezes vem da consolidação dessas ideias pelo entretenimento, pelas artes, pela suposta cultura. Para combater uma hegemonia da esquerda na cultura... Essa é a palavra. O caminho de entrada, naturalmente, seria aquele que a própria esquerda defende, que é um financiamento público, não é? Nossa, cara, é porque assim, quando eu falo de ideias, eu não estou nem falando ainda da questão do financiamento. Então no Brasil, você tem uma discussão sobre o financiamento público para obras que muitas vezes as pessoas até contestam se são culturais, se são mesmo artísticas, ou se são espetáculos apenas de entretenimento, etc. Mas são produtos. Independentemente da avaliação cultural que você faça da qualidade daquele produto, são produtos que precisam ser bancados de alguma maneira, e há uma discussão do quanto isso deve ficar a cargo dos seus próprios produtores na esfera privada e o quanto que deve ficar a cargo na esfera política. Mas do que eu estava falando é uma coisa anterior a isso, né? É a postura de entender como a política é consequência da cultura e que se você não... colocar aquelas ideias no ambiente cultural e transformá-las em obras, inclusive, você vai ter sempre esse domínio de um segmento ideológico. Eu falo isso, claro que não da perspectiva de um doutrinário, de qualquer tipo de uma direita que acha que os meios de ação culturais devem ser dominados pela ideologia de direita. A minha atuação pública não é essa, né? A minha atuação pública é justamente para sanear o ambiente cultural, a ponto de as pessoas, inclusive, poderem identificar o que tem viés, o que não tem, eventualmente tem qualidade. Eu vejo um monte de série em casa, eu identifico todas as militâncias que existem do roteirista, do diretor daquela série. Não quer dizer que eu não gosto da série. Entende? Mas eu sei distinguir, eu sei, tá tentando empurrar uma agendinha aqui, mas a série é legal, entendeu? Os atores são bons, é divertido e tal. Então, assim, essa postura diante dos meios de ação cultural. Precisa ter uma virada de chave aí para ter algum tipo de enfrentamento nessa seara. Agora, é uma outra discussão sobre como os produtos devem ser feitos. E eu acho, sim, que você tem um histórico... Claro que o bolsonarismo, muitas vezes, ele alopra, num certo sentido, e faz o combate de uma maneira errada. Então, Lei Rouanet, aí tudo o problema da cultura no mundo vira Lei Rouanet e tal, não sei o quê, porque eles querem bater numa tecla. Tem uma porrada de problema? Sim. Tem uma porrada. Bate nos problemas certos. Né? Exatamente. Bate nos problemas certos. Né? E foi isso que eles não fizeram, basicamente, em relação a tudo. O Supremo Tribunal Federal. Então, você quer combater abuso do Supremo Tribunal Federal. Bom, tem um meio, que é o Senado. Então, você vai numa CPI, como a CPI da Lava Toga, eles sabotam, né? Os Bolsonaro. Então, eles não fazem as coisas pelo caminho certo, batendo no ponto certo. E isso é o básico do enfrentamento, porque se você faz pelo caminho errado, você acaba dando mais munição para o seu adversário, que foi, como vários exemplos já surgiram nessa conversa, o que os Bolsonaro fizeram ao longo dos últimos anos. Pois é.